Olá, bem-vindo ao Conexão Egrégora. Este é o primeiro episódio, primeiro capítulo de uma história que nós vamos contar em várias outras situações e que nós vamos trabalhar aqui com duas colegas hoje que participaram da construção de todo esse processo, a Cris Kosovitz e a Liara Abrão. Sejam bem-vindas aqui neste bate-papo nosso. Obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui. E hoje nós estamos trabalhando aqui com o conceito, a semente da ideia. Como foi que surgiu a egrégora e como que todo esse trabalho se deu ao longo desses últimos meses, né, onde nós viemos criando esse conceito e tudo mais. Então, se você é um líder, um empresário, um gestor, alguém que toca negócios, que tem necessidade de buscar novas perspectivas para encontrar soluções e caminhos para a sua empresa, para os seus desafios, de uma forma humana, de uma forma criativa, sabe que este podcast é para você. Muito bem, vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos lá? Liara, me ajuda a contar essa história, você que participou disso tudo, né, desde o início ali do conceito da marca, da ideia em si. Vamos, vamos contar para todo mundo aqui como é que é essa história de egrégora e como surgiu isso, né? Você participou desse processo lá no início. Esse foi um encontro até muito interessante, né, Carlos? Porque Carlos é uma referência em Brasília, e aí, numa sinergia muito interessante, a gente teve um encontro para falar de um novo projeto. E a gente ainda não sabia a magnitude desse projeto que traria aí para um coletivo. E aí eu fico pensando muito na etimologia da palavra egrégora, que, aliás, foi pensada pelo próprio Carlos, né? E para a gente falar de egrégora, primeiro que é uma etimologia difícil, porque ela é complexa, ela não tem uma origem exata. A palavra egrégora vem do grego, mas no final das contas ela tem uma intenção que é a de convergir pensamentos, de convergir no mesmo espaço coletivo, ideias, pensares e pessoas, e reunir pessoas para um propósito afim. Mas, para além da etimologia, eu queria que você contasse também para quem está nos assistindo, antes de a gente falar do conceito dessa consultoria da egrégora estratégia humanizada, como que surgiu a ideia de egrégora, É, né? Porque essa ideia foi sua, né? não, De foi. por que trazer esse conceito para uma consultoria e que vai ajudar e a impulsionar negócios em Brasília e no Brasil. É interessante, a história disso, ela não é assim um caminho linear certinho que vai acontecendo, não. Na verdade, é uma soma de experiências. Eu trabalho com estratégia há muito tempo, eu não vou nem contar quanto tempo faz, porque é bastante, realmente. Desde que eu estou em Brasília desde 2004, desde aquela época eu já trabalhava com estratégia em várias outras situações, entre organizações, empresas multinacionais, etc. E aí o que que acontece? No planejamento da estratégia das empresas, nos últimos anos, ele saiu de um caminho onde a gente tinha roteiros muito bem desenhados por grandes consultorias, com métodos, com práticas, e com aquelas ondas da qualidade, da reengenharia, e do downsize, e etc. Todas essas ondas pelas quais nós passamos, e, mas com muita métrica e com muito processo orientado ali a passos e objetivos que têm que ser alcançados. E ao longo do tempo eu fui percebendo o quê? O problema não estava muito no desenho da estratégia, estava muito mais em conseguir fazer com que essa estratégia se transformasse em realidade. E explorando isso já há um bom tempo, a gente vai descobrindo que o problema maior é que as pessoas não são envolvidas na hora certa, desde o momento da construção da estratégia, e muito mais ainda no momento da implantação, E isso você está falando em todas as esferas, em todas. né, alta direção até A- a Até o gestão. piso mesmo da Sim, empresa, chão de fábrica, onde for. sim. Eu acho que existe um aspecto de se subestimar a capacidade das pessoas de contribuir para que os resultados sejam alcançados. Isso desde as pessoas mais na base da pirâmide, dentro das estruturas organizacionais, até o topo, um monte de gente que está ali, tem ideias, tem soluções, poderia ser estimulada a ser mais criativa, a contribuir. Mas o que acontece normalmente não é isso. E até a gente conseguir entender
que a questão das equipes envolvidas nos processos, elas têm um papel enorme no alcance dos resultados, isso leva um bom tempo. Eu acho interessante que a Cris mesmo participou comigo de um belíssimo projeto de geração de engajamento de alto a baixo dentro de uma organização, e ela sabe o quanto que isso foi importante naquele momento, né? Você conseguir envolver as pessoas para que elas entendessem quais eram os desafios da empresa, o que precisava ser feito e como é que elas podiam contribuir para que os resultados chegassem. Não foi isso, Cris? É porque não é somente o engajamento pelo engajamento, não é uma campanha de engajamento. O que faz diferença mesmo é a pessoa saber para onde a empresa está indo, para ela participar desse sonho, para ela realmente sentir que ela está construindo algo significativo. E isso vai desde a pessoa que está fazendo o cafezinho até o presidente do conselho. Todas as pessoas precisam sentir que fazem parte de algo importante, de algo que entrega não só resultado para o próprio negócio, mas também algo para a sociedade, né? Então, acho que aí entra essa mágica do engajamento verdadeiro, que é o engajamento humanizado, né? Onde todas as pessoas têm voz, onde todas as pessoas se sentem parte daquele projeto, daquela mudança, daquela transformação. Eu acho interessante esse aspecto, a questão da humanização da estratégia, humanização da gestão, humanização da governança. Isso não é um discurso, de forma alguma, para a gente ficar só explorando o conceito, que é bonito falar disso. Na verdade, é fundamental ter esse espaço, porque isso ajuda a ter um ambiente melhor dentro das organizações, ajuda a ter muito mais engajamento das pessoas em cima de um desafio que precisa ser alcançado e ajuda também facilita todo o processo. Quando a gente está numa situação que eu já vivenciei em várias empresas, de ter um objetivo traçado, uma grande meta desenhada por um grupinho pequeno de pessoas, e aquilo ali fica praticamente escondido na gaveta de algum grande gestor, se não do dono da empresa, porque ele acha que por magia, de alguma forma, aquilo ali vai ser alcançado, você percebe uma desconexão muito grande quando você começa a conversar com as pessoas, líderes de média gerência, às vezes, ou o pessoal mesmo na base da estrutura, elas não têm a menor ideia do rumo que se pretende alcançar dentro da organização. E como é que você vai falar em resultados positivos, em melhoria, em crescimento, em lucro e tudo mais, se você não consegue ter um alinhamento de todo mundo na mesma direção? Esse é o ponto. Esse é o ponto, então, e isso é uma egrégora, né? Eu acho que o que é fundamental que a gente traga sobre a semente da ideia, o nome dessa consultoria, é que egrégora é conseguir reunir pessoas que estão na mesma sintonia, com os mesmos propósitos, e isso é um grande desafio, né, Carlos? Hoje em dia, em qualquer organização, seja uma empresa familiar, seja uma empresa de grande porte, independentemente de qual setor ela atua, a gente está vivenciando uma comunidade, uma forma de conviver muito individualista, né, em que as ideias às vezes são muito boas, mas estão muito individualizadas. Então, eu quero espaço para eu realizar, eu quero espaço para eu aparecer. E aí, uma empresa que é feita por pessoas e por um coletivo de pessoas e um coletivo de ideias, às vezes está cheia de boas ideias, mas essas ideias não viram resultados e não viram práticas, porque está cada um pensando dentro da sua caixa. Esse talvez seja o grande desafio. Como transformar uma empresa numa egrégora? Numa egrégora, é verdade. Eu já vivenciei situações onde você entra numa grande organização ou uma organização de médio porte, você vê que não dá liga, as pessoas não estão ali vivendo aquela empresa. Elas não vestem a camisa, não é no sentido físico, não, elas não incorporam aquela empresa dentro daquilo que é o dia a dia delas. Ou seja, é aquela típica situação onde você vai lá bater o ponto para ganhar o seu salário no final do mês. Esse tipo de empresa é uma empresa fria, é uma empresa onde as relações são bastante distantes e aonde há um distanciamento entre os donos, os gestores e o time. E isso faz com que aquela empresa tenha um clima muito estranho. Esse tipo de organização, você não pode contar muito com a colaboração. As pessoas fazem muito mais por obrigação ou necessidade do que Perfeito. necessidade, do que realmente por estarem acreditando que faz sentido.
Isso é um papel muito grande de liderança, sabe, Liara? Porque Sim, o líder, a diferença do líder para o gestor é essa, né? O gestor gerencia, o líder lidera. O que é liderar? É puxar, é dar rumo, é mostrar um caminho, inspirar. inspirar. E você tem que fazer com que as pessoas acreditem que aquele sonho é possível. Você lembra que nós já trabalhamos muito disso, né, Cris? Sim, sim. A Cris já produziu peças maravilhosas sobre isso, sobre a forma de gerar engajamento dentro de organizações. Eu acho que aí tem um ponto muito importante. O papel da liderança é fundamental. Se o líder ele é alguém atento à questão do ser humano que está do outro lado, não é simplesmente um funcionário, um colaborador no sentido de prestador de serviço, ele entender que daquele outro lado tem pessoas também com dificuldades, com necessidades, com as suas dores, com as suas dúvidas, suas angústias, isso faz com que você tenha um resultado. Se você consegue compreender isso, você consegue mobilizar muito mais seu time para alguma coisa que faça sentido. E aí, o outro ponto que eu acho muito interessante é que, igual o colaborador mais simples, o médio gestor, o diretor ou o dono da empresa, todos são exatamente muito parecidos. Muito parecidos. Todos eles têm suas dores, todos eles têm suas dúvidas. Então, muitas vezes a gente faz esse discurso, fica parecendo que é só para a equipe de colaboradores e tudo mais, e eu percebo que muitas vezes quem está abandonado também nessa história toda são os próprios donos dos negócios. exatamente. Esse é um ponto que me chama muita atenção, tá? E por isso, na governança, a gente acaba trabalhando muito isso, que é quem é dono, quem está lá no conselho, quem está lá organizando, né? Esse é um ponto que eu queria explorar até com a Cris, porque a Cris vem também para trazer, instrumentalizar, na verdade, a egrégora e as soluções que a egrégora vai oferecer para o mercado, né? Eu queria que a Cris falasse um pouco sobre o que que é, na prática, humanizar uma gestão, humanizar a liderança, como que é possível fazer isso? Porque eu sei que isso é uma grande dúvida, né? Fica um pouco etéreo e talvez fique um pouco demagogo a gente falar de humanizar. Sim, empresas são formadas por pessoas, então ela é humanizada. Não, como gerar esse pertencimento? Como perceber as dores que vão da alta gestão até o ponto mais baixo e quais as ferramentas a egrégora, a nossa egrégora, oferece para essas outras empresas, para essas outras egrégoras possíveis fazer isso, trazer estratégia, trazer processos mais humanizados e por que é tão importante humanizar, Cris? Essa é uma conversa muito boa, porque a gente vê a humanização como uma bandeira, né? Hoje todo mundo fala em humanizar, a empresa é feita por pessoas, né? Tá cheio de plaquinha colada nas paredes sobre Sim, isso, mas na prática ainda existe um gap muito grande, e eu acho que é por desconhecimento mesmo, de como é que eu faço isso na prática. Como que eu realmente humanizo a empresa dentro de um processo de transformação, onde líderes, gestores, CEOs, sócios precisam gerar resultado. Muitas vezes a gente chega numa empresa que ela só procurou ajuda porque os resultados dela, Isso é normal, né, né? Cris? Esse é, é, É digamos que é a normal. primeira A dor, né? consultoria só é chamada na hora que tem alguma encrenca acontecendo do outro lado, né? Exatamente. É. Mas, então, a metodologia da egrégora, ela foi pensada exatamente nesses, de verificar nas diversas instâncias da empresa como é que a humanização se dá na prática. Então, por exemplo, quando a gente fala da gestão, né? Como é que você humaniza a gestão? Então, primeiro você tem que trazer as pessoas para participar de um processo, para rever os processos, o que elas fazem dentro da empresa, né? Elas têm que ter voz, elas têm que ter espaço para falar no que elas fazem. E quando eu falo em humanizar a gestão, eu estou falando não só dos processos de gestão de pessoas, eu sim, estou falando de todas as camadas que existem dentro de um processo de gestão, onde eu considero o ser humano, a sua individualidade e também a sua colaboração com o todo. Então, uma gestão humanizada, ela também ela cria um ambiente, uma cultura onde as pessoas possam participar, onde elas tenham voz, onde elas possam manifestar também os seus medos, suas dúvidas, né? E aí a gente vai trazer isso para a estratégia humanizada, subir ali um degrau e vamos para a liderança, para a média liderança, e aí nós vamos falar o que é uma estratégia humanizada.
né? Boa, eis a questão. O que seria pensar estratégias humanizadas? E aí a gente vai novamente pensar que toda essa egrégora da empresa precisa trabalhar juntas. Então aí entra essa questão do alinhamento da visão de futuro da empresa, o compartilhamento dessa visão com todos, o convite, o chamado para que as pessoas realmente venham participar desse processo. Ali, por exemplo, nós trabalhamos com metodologias ágeis, né? Estratégia ágil. Quando a gente faz isso, a gente chama pessoas de diversos níveis da empresa, de diversos setores, para trabalharem juntas, né? Isso é uma estratégia humanizada, porque eu tenho a representatividade de toda a empresa dentro dela. E quando a pessoa tem espaço para ela falar, para ela trazer ideias, ela não é repreendida quando ela traz uma ideia, ela não é repreendida quando ela testa, né? Então, esse é o fomento da inovação na empresa. Aí ela começa a mostrar o potencial que ela Ô, tem. Cris, você tocou num ponto que é bom explorar. Como é que surgiu esse movimento todo nosso aqui da Egrégora? Veio pelo lado da estratégia, natural, foco em resultado, buscar resultado, fazer a empresa sobreviver, superar crises. O Brasil teve quantas crises nas últimas décadas? Uma atrás da outra. Então, empreender é uma dificuldade muito grande. Seja uma empresa familiar, seja uma empresa de grande porte, uma multinacional, uma multinacional brasileira, que existem várias também já, Sim, né? Cresceram muito e tudo. Todo mundo está cheio de mega desafios. Aí você tem esse aspecto. Por outro lado, vem surgindo as técnicas, que aí foi bom a Cris trazer a questão dos ágeis, métodos ágeis. O que está por trás dos métodos ágeis? Primeiro, como é que eu acelero a criação de alguma coisa? Começou lá no mundo da TI, né? Na área de tecnologia, para fazer desenvolvimento de novos protótipos, soluções, MVPs, coisas do gênero, e você começou por ali. Isso veio dali. Mas isso acabou tendo uma aplicação muito grande no mundo das empresas de uma forma geral, pelo aspecto de você formar times com pessoas que têm perfis complementares, conhecimentos e experiências diferentes. E esses times pequenos são capazes de produzir muita coisa desde que você dê um espaço para isso. Permita testar, permita errar, permita propor coisas diferentes. Né? Esse conceito que vem desses pequenos times, que alguns deram início lá na década dos anos 2000, no iniciozinho, a virada do século ali, isso eram os conceitos de cocriação, né? Criação coletiva. Então, quando a gente olha para a nossa marca, ela representa muito isso. O símbolo da exatamente. egrégora são É. pessoas que têm objetivos comuns, interesses comuns, acreditam nas mesmas coisas, né? Têm uma afinidade Talvez por caminhos por diferentes, caminhos diferentes, complementares. por isso são pontinhos, porque É, tem a individualidade que é sim. preservada, mas é a partir do conjunto das individualidades que a gente consegue construir um time que faz diferença. Essa experiência aplicada na prática já fez alguns milagres, entre aspas, aí, de mudança de perfil de equipes, onde você pega pessoas desconectadas que não estavam entendendo o que estava fazendo na empresa e, de repente, você começa a explicar o rumo que se busca e aí as pessoas compram a ideia, acreditam que faz sentido e falam assim, mas ninguém tinha me contado isso antes. E aí o ponto que liga todo mundo, vamos ser bem realistas. Primeiro, a empresa tem que sobreviver, a sobrevivência da empresa faz bem a todos, preserva, Definitivamente. preserva posições de trabalho, preserva salários, melhora salários ao longo do tempo. Ou seja, todo mundo tem um instinto de autopreservação. E quando a gente consegue mostrar que ele está num lugar que, bem conduzido, com a participação da contribuição dele, aquilo ali tem um potencial maior, as pessoas se engajam por isso. Não é por milagre, assim, de simplesmente acreditar numa promessa, não. Não é um Messias que chega ali, cria um conceito e todo mundo vai atrás. Não, porque é tangível, faz sentido. E as pessoas precisam de rumo. Isso é uma característica do ser humano. Ele prefere muito mais estar num lugar que tem um rumo desenhado, que ele olha com conforto para aquilo. É melhor estar ali do que estar em outro lugar. Ali onde eu estou, vale a pena continuar. E a egrégora, Carlos, tem aqui um diferencial que eu acho importante destacar para quem está nos assistindo, que é a capacidade de olhar para os cenários atuais e perspectivas futuras. É, A gente tem um desafio muito grande da atualidade, que pós-pandemia veio impactar todo mundo, que é a questão do home office.
que é estar fora do ambiente de trabalho, e isso gera ainda mais desconexões, né? Se a gente está falando de conexão egrégora, se a gente está falando de egrégora, Uhum. é como conectar pessoas que às vezes não estão no mesmo ambiente, né? Como que os líderes, como que os empresários podem lidar com isso, né? E com essas ferramentas que estão disponíveis no mercado, mesmo à distância, né? Como formar uma egrégora, mesmo à distância, mesmo com realidades de formatos de trabalho tão diferentes hoje em dia. E aí eu também aproveito para destacar um outro desafio da atualidade, que são as questões geracionais, né? Como formar uma egrégora com distâncias geracionais. Então, a gente tem, é a primeira vez que a gente tem aí 5 gerações atuando, né, ao mesmo tempo, com diferenças muito significativas comportamentais, com propósitos de vida muito diferentes, com propósitos profissionais também, às vezes distantes. Então, assim, eu queria que você e a Cris complementassem porque sabem muito bem falar sobre esses pontos. Como superar esses desafios? Primeiro, esse, que é pós-pandêmico, né, de novas realidades de trabalho, e as distâncias geracionais. Como que se forma uma egrégora com esses desafios? A gente lida com isso com frequência, Eu imagino. porque vamos imaginar a quantidade de empresas que estão passando por isso que você coloca. Vamos pegar no cenário aqui do Distrito Federal, que tem o quê? O Distrito Federal está com 60 e poucos anos de idade, muitas empresas foram fundadas no nascimento da cidade e estão ali pela terceira geração, por ali, né? Bem comum. Um aspecto que é importante é que as pessoas hoje vivem muito mais do que no passado. Então é comum você encontrar pessoas com 70 anos de idade plenamente ativos, atuando, participando, convivendo com a turminha de 20 que está entrando ali atrás. Exato. Esse é o ponto. O mundo é muito diferente. Quantas mudanças aconteceram no mundo ao longo desse tempo? E aqueles que estão mais experientes têm que se adaptar com essa nova realidade, têm que estar abertos a isso, o uso de tecnologia, novas formas de organização da sociedade, das pessoas, né? As questões de comportamentos que mudaram muito e a abertura para o novo, que normalmente a gente encontra nos jovens, nem sempre. Às vezes encontramos alguns jovens bem caretas aí e alguns mais experientes com a cabeça bem aberta. Mas a regra normal é o oposto, né? E quando eu trabalho com empresas multigeracionais, especialmente as familiares, uma coisa que eu sempre instigo os mais jovens, o papel deles é promover a mudança, é trazer o novo. Porque do mesmo jeito que a gente envelhece, as empresas envelhecem. E os modelos de negócio envelhecem. Então, se eu continuar preso a um modelo de negócio construído há 30, 40, 50 anos atrás, a tendência é que aquilo ali vai ser O negócio superado. acabe. Você já não está morrendo. Então, o papel dos jovens que vão entrando é provocar mesmo. É provocar, trazer novas ideias. Não pode ter conformismo nesse aspecto. E os outros mais experientes estão sendo desafiados e eles têm que estar abertos porque esse mundo vai fazer com que a gente seja provocado o tempo todo, né, Cris? Isso é o que acontece, né? Nós convivemos com isso. E tem um detalhe, né? O perfil, o modelo mental dessa geração Y e a Z que está chegando aí agora, Sim. né? Tem uma até aqui com a gente agora, presente. Aqui, esses jovens, eles têm um perfil diferente com relação às ambições deles. Eles são imediatistas, eles conseguem e querem ganhar dinheiro em curto prazo. E nós vemos de gerações em que a gente fazia o beabá. A gente estudava, formava, fazia uma pós-graduação, sonhava com o futuro, guardava dinheiro. Eles hoje têm jovem com 18 anos ganhando o que o pai nunca viu na vida, né? Então, Exato. todos ambicionam isso. Então, existe um certo imediatismo que às vezes é acompanhado de uma imaturidade. Então, dentro das empresas, você tem que buscar esse equilíbrio entre as gerações de trazer o melhor de cada uma e, ao invés de gerar um conflito, né, de permitir que esse conflito se manifeste, promover um encontro. Né? O que tem de bom aqui, o que tem de bom aqui, como é que essas pessoas podem conversar e desenvolver coisas em conjunto. Né? E isso é possível fazer. Né? Então, hoje em dia, é tanto o mais velho aprendendo a ouvir, Sim. aprendendo a, como a gente diz, desapegar das velhas formas de fazer as coisas que deram certo, mas não estão dando mais. Abrir espaço para o jovem vir com essa nova mentalidade, mas também dar
para esse jovem um pouco da segurança, um pouco da maturidade que ele traz para lidar com os Mas, ô processos. Cris, uma coisa que eu acho que às vezes emperra muito essa criação desse ambiente para mudança é que você pega pessoas que criaram modelos que deram certo no passado, elas vão tocando, principalmente se tiver um filho abaixo dele ali. Se for empresa familiar, é mais difícil ainda, tá? Você tem, deu certo, funcionou assim a vida inteira, e aí surge alguém mais novo, por exemplo, um filho ou filha, trazendo um conceito, não, tem que mexer nisso, tem que mudar aquilo e tudo. Qual que é a tendência desse perfil de pessoas? É resistir. Por quê? É o medo de mexer e não dar certo e colocar em risco aquilo que foi feito no passado. Então, essa resistência e o fato de ser pai, filho, filha, tudo, gente, isso cria mais barreiras do que se fosse normalmente Com numa certeza. estrutura empresário com executivos contratados, gestores contratados, porque a relação de pai e filha sempre, ou mãe também, né? Tem muita Sim, empresária, mãe também, sim. Misturas mistura. egrégoras. Hoje É, nós temos essa situação acontecendo o tempo todo, e aí a relação familiar, aquele tipo de situação, acaba emperrando um pouco esse processo de mudança, por desconfiança, por medo, por birra, às vezes. É gente. Então, a característica, uma coisa que eu não gosto muito, eu sei que falam muito de geração Z, Y. Y, né? Cada uma tem uma sigla, né, Eu Carlos? seria baby boom, né? Eu sou ainda do final do período da baby boom, esse tipo de coisa. Eu não gosto muito de generalizar, porque cada ser humano é de um jeito. Cada pessoa tem suas características. Eu vejo jovens que são esse modelo acelerado, em algumas áreas, então, fortíssimas na área de tecnologia. A gente sabe que tem muita gente, com a facilidade que tem no mercado de trabalho, eles querem Sim, aproveitar e surfar nessa onda o mais rápido possível, e a paciência é curta. Porque eles são disputados e eles são disputados aqui ou em qualquer lugar do mundo. Basta falar um tiquinho de inglês que eles se viram e vão ser disputados. Agora, tem outros segmentos que são bem diferentes. A gente tem aquele filho que gosta de continuar estudando a vida inteira e não quer correr atrás de trabalho, é a tal geração canguru, que se chama, sim. vivendo às custas O dos pais. neném. O O neném. neném. Agora, tem outros que são empreendedores desde jovens, às Sim, vezes por Os perfis necessidade. são São diferentes. diferentes. A gente encontra essa mescla na base, a gente pode falar assim, a tendência do comportamento é essa. A geração Z tem essa tendência. Como é que chama as jovens, a criança cristal, né? Vocês falam, né? Índigo e Índigo cristal. e cristal, tem também, tem essas características. Mas a sociedade é uma mescla de gente com vários perfis diferentes. Esse é o ponto que na empresa a gente tem que estar atento. Gostei, Carlos. Sabe por quê? Você me lembrou uma conversa que a gente teve até sobre isso. É que dentro da empresa, a cultura, o DNA dessa empresa, os valores, as crenças que essa empresa constrói, vão atrair as pessoas com o perfil Exato. adequado para aquela empresa Pelo funcionar. menos deveria, né? É, É, mas pensando em egrégora, a energia que gera com uma crença clara, com um posicionamento claro do que aquela empresa entrega, nossa. do comprometimento que ela tem, vai atrair. Eu, por exemplo, mesmo na idade que eu tenho hoje, que eu não sou uma geração Z, mas até hoje, para entrar num negócio, para mim, eu tenho que ter compatibilidade de valores, eu acho né? que todo mundo, né? Todo Quando mundo. vai para a perspectiva do mercado de trabalho, o jovem que acabou de sair de uma faculdade, às vezes cheio de ideais, né, cheio de utopias, ele quer clareza na cultura da empresa, né? E o pertencimento sem essa clareza, sem essa transparência, sem essa comunicação clara do que se quer, é um limitador. E aí eu fico pensando que quando eu criei a marca, né, que o Carlos me trouxe esse desafio de criar a marca da Egrégora, os pontinhos são as pessoas que convergem. Mas o que que cria o círculo, esse círculo contínuo e virtuoso que protege a Egrégora? Né? Eu faço essa pergunta para vocês dois. O que que são os instrumentos que vão criar esse círculo que protege essa possibilidade dessa egrégora, dessa empresa se perpetuar, se refazer, se reinventar? Né? Esse é um grande desafio, porque unir as pessoas tem as ferramentas, é um processo, mas a gente tem as metodologias ágeis, a gente trabalha a governança, fala com o CEO, fala com os líderes. E como que a gente protege? Como que cria-se esse círculo? Liana, como que a gente protege?
Como é que a gente protege as pessoas que estão dentro de uma empresa? Sejamos pragmáticos. A empresa tem que dar resultado, é a primeira coisa. Uma empresa saudável é uma empresa que protege. Aí é a questão, talvez até de desenvolver essa questão de cuidar das pessoas. Perfeito. Isso é um segundo ponto. Mas a primeira coisa, a empresa em si tem que ser saudável. Ela tem que dar retorno financeiro para a sociedade, ambiental. Hoje em dia a gente está preocupado com o impacto que ela provoca na sociedade, no entorno. Isso tudo é uma forma de proteção. Então, a primeira coisa é a empresa tem que ser saudável, a empresa tem que ser sustentável. Primeiro Perfeito. ponto. Sendo ela sustentável, o segundo ponto é, uma vez que eu tenho esse ambiente favorável, eu tenho que ter condições de levar as pessoas de uma maneira, levando em consideração como elas são, como é que eu posso estimulá-las para que elas tenham um ambiente bom no trabalho, que vale a pena ela continuar trabalhando naquela organização. É uma questão lógica para mim. Não tem purismo nessa história, não é poesia, isso é fato. É pragmatismo mesmo. Faz bem para todo mundo. Se é bom para todo mundo, por que não seguir atrás desse caminho, né? Então a proteção se dá dessa maneira. E quando a gente olha dentro das organizações, trazendo o ponto que a Cris trouxe da questão da cultura, que isso tem muito a ver com a cultura, Muito. eu tenho que ter afinidade. Nós formamos essa egrégora porque a gente tem afinidade com esse conceito, Sim. né? E nós e outras pessoas que participaram desse movimento conosco. Mas quando eu olho para a questão da cultura e olho para dentro de empresas, é muito comum eu lidar com aquela situação onde eu tenho um profissional, uma profissional muito bem avaliada tecnicamente, mas que não tem aderência nenhuma ao modelo da empresa, à cultura da empresa, aos valores da empresa. O que que é isso? Tem empresa, vamos pegar uma empresa de investimentos. Empresa de investimentos, ali aquele ambiente é puxado. Eles têm que bater metas Definitivamente. todo santo dia, é muito competitivo, as pessoas são estimuladas. Vai para esse mundo quem quer, quem se dá bem nesse mundo. Mercado de capitais, né? Vão Sim. trabalhar em bolsa de valores. É isso, esse é o mundo. Se você não tem uma pegada para esse mundo, você não serve para trabalhar aí. Agora, se você tem, é o seu lugar de trabalho. Então, você tem uma aderência com aquele ambiente. Agora, você vai para um outro tipo de organização que tem uma pegada completamente diferente. Se você vier com essa mentalidade sua do mercado de capitais dentro de uma outra empresa que tem outro ritmo, você não vai se dar bem ali. Você vai trombar para todo lado. É o elefante na cristaleira, tipicamente. Sim. Então, essa questão, não é que tem uma forma certa para todas as empresas. Uma egrégora de uma empresa dessas muito agressiva no mercado de capitais é uma egrégora que tem uma energia diferente de uma outra empresa que tem um cuidado. Vamos pegar aqui uma empresa na área de saúde, que cuida de todo mundo e que tem que ter essa atenção, esse olhar, uma empresa, uma clínica oncológica. Imagina. Esse eu acho que é o segredo, né, Cris? Eu acho que esse é o grande diferencial. Juntou-se Carlos, Cris e outros tantos parceiros para conseguir observar, analisar a energia de cada egrégora, né, de cada cliente que chega para a gente. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Como que é essa leitura da energia, desse ambiente, do clima, para se propor as estratégias, para se propor aí os produtos e as soluções da egrégora, Cris? Bom, começando por uma observação que a gente fez de mercado mesmo, né? Aquelas metodologias clássicas de planejamento, elas começaram a ficar obsoletas, né? Porque elas têm uma visão de longo prazo, a implantação delas é lenta, normalmente é feita por um grupo de pessoas e depois o cumpra-se, né? Então, nós pensamos bem diferente disso. Primeiro, que quando você chega numa empresa, primeira coisa, você tem que respeitar a história daquela empresa, né? Aquelas pessoas que construíram o negócio até ali, elas não estão erradas. O negócio nem existiria, os filhos numa empresa familiar nem teriam uma empresa para herdar, se aquele pai, aquela mãe, né, aquelas pessoas da Sim. família não tivessem feito o que fizeram. Então, eles fizeram muito certo. Essa história tem que ser respeitada. A segunda coisa é você entender como aquela empresa está no mercado, fazer um diagnóstico claro de como ela está naquele mercado, quais são os valores dela, quais são as forças, né? Uma SWOT, mas uma SWOT muito profunda,
tá? Onde você conversa com as pessoas, onde você enxerga pelos olhos daquelas pessoas. Isso também é humanizar. Para além dos formulários, né? Porque se eu só De trabalho, pesquisa. exato, se eu só faço, se eu só utilizo mecanismos e não percebo como as pessoas, o que brilha nos olhos da pessoa quando ela conta a história dela, eu não entendo exatamente no que ela é pegada, no que ela precisa, de repente, inovar, né? Onde que está aquele ponto crítico para trabalhar. Então, essa escuta, esse relacionamento que se estabelece, é um relacionamento de confiança. E que ele também tem a ver com essa proteção, o círculo da egrégora, né? Quando a gente vai para uma empresa, a gente quer gerar um clima de confiança, que também tem ser humano do lado de cá, escutando o ser humano do lado de lá. Então, a gente vai com as nossas expertises, mas a gente também respeita as expertises deles, né? Perfeito. Então, aí eu acho que começa um bom casamento para um trabalho ser desenvolvido e uma egrégora ser construída, ou regenerada, melhorada, construída, modernizada, mas sem esquecer que todas as pessoas que estão ali têm uma história única. E toda história tem seu valor. Agora, como a gente trabalha com estratégia, eu queria trazer para vocês aqui um fato, que é o seguinte: muitas vezes, quando você entra numa empresa, você chega e identifica um modelo de negócio, um desenho que foi feito e que está mal resolvido. E ele precisa ser ajustado, às vezes até reinventado. Às vezes chega em situações que você tem que dar guinadas radicais em algumas empresas. E esse é um processo que passa por isso, Cris. Como é que a gente consegue, primeiro, identificar isso junto com as pessoas que fazem parte daquela organização e fazer com que elas entendam a necessidade de uma mudança, em alguns pontos, às vezes mais dura, mais profunda do que eles imaginam, mas para o bem deles mesmo, para o bem do negócio. E isso passa pelas pessoas. As pessoas têm que, primeiro, cair em si, entender a situação, você tem que saber comunicar isso de uma forma que não ofenda, que não incomode, tem que trazer as pessoas à realidade e ajudar a direcionar para um novo caminho. Então, é um processo, às vezes, penoso, difícil, que tem, eu acho que o fato, eu que sou engenheiro, metalurgista ainda, né, que é uma área que aparentemente é muito dura, né, para produção de aços e tudo, eu acho que o mais importante nesse tipo de situação é a sua capacidade de ouvir, entender, compreender as pessoas e fazer com que elas caminhem num movimento que faça sentido, que dê resultado. No fundo, eu estou falando disso. Estratégia para mim, Liara, vocês duas são muito boas em comunicação. Sim, Estratégia para mim é um documento de comunicação. com É certeza. uma declaração de rumo, Perfeito. É uma declaração de para onde ir. para Ou onde pelo ir. menos, É. né, um direcionador, né? E aí você imagina, né? Por isso ela tem que ser simples, ela tem que ser clara, ela tem que ser fácil, as pessoas têm que entender. O que adianta eu desenhar uma estratégia que você olha para ela e eu tenho que trazer alguém para Factível, né? explicar? Factível ela tem que ser. É. Ele tem que conseguir ver a possibilidade daquilo acontecendo, né? E às vezes as empresas entenderem que o destino dela é o caminhar, é construir melhor esse caminho, né? Para onde ela quer chegar no resultado. Se ela não presta atenção com acuidade no caminho que ela está construindo, ela pode até alcançar resultado, mas qual o resultado que ela Pois é, mas alcança? muitas A vezes. custas de quê, né, que Mas ela chega a vamos esse explorar. Você resultado? trouxe uma coisa, construir um caminho. Sim, Isso pressupõe que você sabe para onde. E pressupõe. nem Nem sempre sempre. se sabe para onde. É tipo aquela música lá, Deixa a Vida Me Levar. Aham. Eu vou seguindo. Aliás, é muito comum isso. Empresas que hoje estão até muito bem, mas que foram mais ou menos assim, foi acontecendo, né? Hoje, você chega e agora? O que vocês querem para os próximos 5 anos? É uma confusão, ninguém Eles sabe vivem responder o essa dia a pergunta. dia, né? Eles vivem aquela rotina, então, enquanto tá bem, tá tudo bem. E quando começa a dar errado, aí não sabe para o que tem que fazer, né? Mas Para onde se vai. empresas são feitas por pessoas e as pessoas estão nesse momento, nesse mundo VUCA, né? De tudo acontece agora e eu preciso fazer acontecer agora, sem muito planejamento, não me interessa daqui a 5 anos, eu quero saber se eu consigo ganhar o meu dinheiro agora e eu posso trabalhar aqui ou eu posso trabalhar do outro lado do mundo, né? Essa egrégora empresarial, essa questão de conseguir
reunir pessoas e ideias para um mesmo caminho, né, é que é o grande desafio e que eu acho que que foi a semente da Foi, ideia foi, da egrégora para o Carlos, É o que foi. né? estimula, Foi né? o que estimulou de dizer, olha, um rumo o caminho não tá dando resultados mais, né? Então, como mudar esse caminho, como trazer aí essa bússola, né, para as empresas que têm esse desafio no dia a dia, né, e que não está sabendo como construir o caminho, às vezes sabe até onde quer chegar, mas não sabe construir o caminho, Eu né? acho, Liana, E qual é a semente que se planta, é. né, Carlos, para Pa- esses empresários, Na essas verdade, o que lideranças? que aconteceu? Assim, é tanto tempo tanta situação de empresas diferentes ao longo desses anos todos, trabalhando com empresas diversas e tudo, em vários segmentos. Acho que em tudo quanto é segmento que a gente conseguir imaginar, já tivemos a oportunidade de conviver com essas empresas e ajudá-las a tomar um rumo, dar um rumo para as coisas. Mas o que me coloca assim um ponto de atenção é desde o início. Você pega estratégia é definir uma meta e uma forma de chegar naquela meta. Seu conceito, assim, pode pegar um balance scorecard ou qualquer outro modelo de planejamento que vem lá dos militares lá atrás. O Sim, que o militar queria? Ganhar a guerra. O nosso objetivo é derrubar aquele inimigo lá do outro lado do morro. Isso é um objetivo claro. Quando ele está bem desenhado, você vai lá e ganha. Se estiver mal desenhado, você vai lá e perde, né? Morre, inclusive. No caso da estratégia, ela vem disso, foi se aperfeiçoando, bota uma meta, um foco, um objetivo e corre atrás para alcançar. Bom, esse é o ponto. Esse é o primeiro desafio. A gente vai lá e desenha uma estratégia. Aí o segundo ponto, o que, que a gente via? Eu cansei de ver isso acontecer. Um monte de documentos de estratégia que viram peças de enfeite em cima da mesa da sim. recepção Lindos, né? do diretor da empresa, do Nossa, presidente, Aquelas bíblias aquelas bíblias. maravilhosamente escritas e entregue de o que fazer nos próximos 5 anos é, e ele não abre nunca mais depois que comprou Nunca, aquela. porque ele não nunca. sabe o que fazer com aquilo. Não. Aí eu pego uma situação inversa. Eu chego numa empresa que não tem oficialmente uma estratégia. Tem um papel traçado lá pelo dono que ele esconde na gaveta e ele toca a empresa dele com aquilo. Você pergunta tem estratégia, ele não tem, mas ele tem. E o interessante é que se ele é um bom comunicador, ele faz esse processo dentro da empresa, mesmo sem ter ela formalizada, muito mais pelo esforço dele de chamar as pessoas e orientar. Então gasta muita energia. Mas vai dizer que não tem estratégia? Tem, só que ele não percebe que tem. É ainda melhor do que aquela que tem uma estratégia bonitinha, desenhada, mas que ninguém está correndo atrás dela, que é muito comum. Então, quando eu cheguei nesse ponto, o nosso desafio é ajudar as empresas. Você sabe, Cris, a gente tem essa coisa, nosso interesse não é desenhar estratégia. A gente desenha estratégia, mas o nosso interesse é implantar a estratégia. Aliás, o nosso interesse, o nosso trabalho, né, é fazer as empresas mudarem e alcançar os seus resultados, aqueles resultados que elas precisam. Esse é o nosso objetivo. Então, meu objetivo não é produzir um belo documento, entregar aquele documento, mandar imprimir, como fazia antigamente e tudo, né? Botar um monte de Capa figuras, dura. capa dura e tudo. Ok, fez uma entrega tangível, inclusive, mas ela não muda as empresas. E o nosso objetivo é mudar, é fazer com que a empresa melhore. E para acontecer isso é que veio a necessidade de prestar atenção nas pessoas. Foi uma consequência natural. Se eu não engajo as pessoas na construção e na implantação, isso não acontece. E o pior, né, foi o seguinte, são as ondas. Aí eu acho que até a Cris pode explicar, né, os nossos conceitos, os movimentos, né? A empresa que está no nível Start, que está no Evolution, no Revolution, né, Cris? Porque é bem o amadurecimento, né, que vai acontecendo ao longo do tempo, né? É primeiro porque as empresas estão realmente todas em diferentes níveis de amadurecimento. E a gente não está falando de idade. Não. Nós estamos falando realmente de maturidade estratégica, maturidade de gestão de pessoas, maturidade de gestão financeira, De entrega de Organização, valor, né? entrega valor, organização, estrutura, tudo. Então, quando você falou como é que você chega na empresa, primeiro é entender onde que ela está. perfeito. Né? Entender onde que ela está, porque a estratégia que a gente vai desenhar para uma empresa start, uma empresa que está começando, que ainda enfrenta vários desafios de organização, ainda não tem muita tecnologia envolvida no processo, ainda é muito pessoal o relacionamento, é uma estratégia.
né? Uma empresa que já está no evolution, ou seja, ela já está evoluindo, mas ela está, às vezes, crescendo muito rápido. E aí ela começa a perder um pouco do controle das coisas, e Sim. ela começa a pisar na bola porque está rápido demais para ela, né? Então a estratégia para essa empresa é outra, né? Ela já tem um pouco de tecnologia, mas será que eu já posso falar de fomento de inovação, de ecossistema? Será que eu já posso falar de uma ruptura com o tipo de negócio, o modelo de negócio dela, né? Ou isso talvez a gente vá trabalhar mais numa empresa que está já num processo de revolução, onde essa empresa precisa mudar, ela tem força, ela já tem história, ela já tem ali bagagem, só que ela começa a ficar um elefante branco muitas vezes, ela fica imóvel, porque é tanto Cresceu negócio, muito, né? cresceu demais, É. e aí ela não sabe como se mover, né? Aí entra o modelo dual da egrégora, que é para as empresas se tornarem ambidestras, né? Ter sustentabilidade, qualidade nos seus processos de transformação. Porque não é chegar lá e dizer para as pessoas, a partir de amanhã tudo mudou. O caos que isso gera não vai ajudar o resultado. Tem que saber trazer a empresa no seu dia a dia, no seu cotidiano, dentro dos processos que ela tem, e ao mesmo tempo começar a trazer o novo, começar a trazer as transformações. Como é que eu faço isso se integrar de forma harmônica? E ainda tem uma questão muito importante que eu acho que eu gostaria até que o Carlos comentasse um pouquinho, que eu acho que é um grande diferencial da egrégora, que aliás me atraiu muito, que é você utilizar as metodologias ágeis, né, a estratégia ágil, que é realmente nas sprints de curto prazo, eu trabalhar pontos de melhoria que já começam a dar resultados. As pessoas estão envolvidas, Sim. elas sentem o prazer, né? Elas sentem a serotonina de ter dado resultado, de ter ajudado o resultado, né? E eu consigo, com essa metodologia ágil, corrigir sem esperar passar um ano para isso. E a segunda coisa é o design de experiência, que é uma área que eu atuo já há bastante tempo e gosto muito, que ele vem para ajudar as pessoas nesse processo de transformação também pessoal, tanto em capacitação, desenvolvimento de habilidades, compreensão do processo. Tudo isso agrega muito valor na implementação da estratégia. Então, a gente não larga o empresário sozinho para que ele descubra a duras penas ou não É. como que ele vai implantar a A estratégia, gente né? vira parceiro da empresa mesmo. É como se a gente fizesse parte de várias egrégoras, porque cada empresa tem a sua Sim. egrégora própria. Aí a gente a gente vira a chavezinha de cada vez que está numa empresa, na outra, a gente vivencia aquilo com o mesmo nível de intensidade que as pessoas que estão na organização. A gente compra as brigas junto. E um ponto que tem aqui do ágil, das estratégias ágeis, voltando um pouquinho, só para entender de onde vem da TI, como a gente falou, para quê? Para desenvolver novas soluções. E aí tem um conceito de inovação por trás. Qual era o problema da inovação? Inovação, muita gente morria de medo de mexer com inovação. Você fica botando grana, botando dinheiro, botando tempo, botando gente para trabalhar e não sabe se aquilo vai dar retorno. É um risco muito grande, porque tudo é risco, mas lá na inovação o risco é mais alto. Quando dá certo, o retorno é muito mais alto. Então, tem gente que quebra 10 vezes inovando e na hora que dá certo, recupera tudo que fez no passado. Só que para minimizar o risco disso, que veio o conceito ágil. Trouxe para dentro do mundo da inovação que, em vez de fazer um negócio que vai até o fim e lá no final eu testo para ver se o mercado aceita, eu comecei a dividir isso em pequenos movimentos, que são o produto mínimo viável, né, o MVP e tudo. Você cria aquele conceito inicial e testa. Deu certo? Vai em frente. Se não deu, descarta ou muda. E aí, ao trazer isso para o mundo da estratégia, nós fizemos a mesma coisa. Como é que eram estratégias desenhadas no passado, Cris? Quantos anos era uma estratégia 10 nossa? anos, 5 no mínimo. 5 anos no mínimo. Né? Você já pegou isso também, né, Liara? Então, era uma estratégia daquele tipo assim, meio que congelada. Inclusive, não podia muito mexer na estratégia, Não. não. Desenhou,
Era sagrado. Depois de desenhada, tinha que seguir aquele O mapa modelo. estratégico virava É, aquele deus lá na Em parede. 5 anos aquilo Exatamente. ficava ali e aí aquilo se perdia no meio do caminho, né? Exatamente. Quando a gente vai trazendo isso para a realidade de hoje, qual que é a realidade que nós temos? A gente sabe que tudo muda o tempo todo. A realidade muda o tempo todo. E você não tem capacidade de anteceder os movimentos com essa segurança toda. Você que trabalha, né, com essa parte de inteligência prospectiva, você sabe, a gente imagina o que vai acontecer, o que tem mais probabilidade de acontecer, mas basta um movimento lá numa guerra do outro lado do mundo, ou aqui, o setor do agro está muito afetado pela guerra da Ucrânia e continua sendo Exatamente. muito Uhum. prejudicado. Uma mudança de governo, muda o A rumo. crise sanitária que a gente viveu é sem É. precedente, né? Sim. Então, o inusitado e a surpresa vem o tempo inteiro. A gente só. E essa é uma garantia. Então, como é que você minimiza isso? Eu traço um objetivo de longo prazo, é importante porque eu tenho que dar rumo, mas a forma de alcançar, eu traço objetivos de curto prazo. Metas de curto prazo, que são aquelas que a gente consegue administrar. Inflexíveis. Coisa que é complexa demais, o ser humano não sabe administrar. Então, quando você divide em pequenos pacotes, eu trago conforto para as pessoas e dou Exato. uma noção de que ela dá conta de fazer. Esse é o ponto que aí vem as sprints, aquelas fases curtinhas dos projetos, é porque aquilo o ser humano entende. A humanização da estratégia passa por Passa por isso. isso, Até passa por isso. porque fica mais claro qual que é o papel que ela vai exercer em cada etapa, É. né? Você dá um significado para cada profissional que entrega e integra cada uma dessas etapas, né? Então, humanizar a estratégia ágil parece que você está acelerando para resultado, mas você divide, né? Então, essas etapas para que esses papéis fiquem mais claros, para que as pessoas se sintam mais pertencentes a cada uma dessas etapas e perceba os avanços e onde ela contribui em cada um a cada um desses avanços, né? Então, pensar numa estratégia de longo prazo é bonito, é interessante, você querer que a sua empresa se perpetue por 5, 10, 20, 30 anos, mas as coisas acontecem em curto prazo, as pessoas querem o curto prazo e elas querem perceber que elas dão resultado no pequeno e que vai refletir no macro, né? Às vezes, uma pequena contribuição, né, ela é muito significativa, às vezes, para uma etapa de um resultado que não saía do lugar dentro da empresa, né? Você tocou num ponto bem importante. Quando a gente fala de mudança, sempre, o que a gente fala? 1% todo dia. Não é? Porque se a pessoa falar, é aquela história, eu nunca fui na academia, aí a partir de amanhã eu vou todo dia, vou ficar 2 horas lá, eu não vou dar conta, vou pensar que não sou capaz, né? Porque não vou conseguir. Agora, se eu for começar a ir 3 vezes por semana, 30 minutos, e na outra semana, assim eu vou construindo a mudança. Todo o processo de mudança começa dentro. Não tem como o processo de mudança vir de fora para dentro. Sempre ele começa na pessoa, para depois ir para o ambiente. Isso é egrégora. Eu trazer as pessoas para transformar as pessoas, às vezes a mentalidade, às vezes uma visão, às vezes uma estratégia, Um e a elas, comportamento, quando né? elas se engajam, aí elas transformam o ambiente, né? E aí a questão do design de experiência como casa com isso como ferramenta também, junto com o método ágil. O design de experiência, UX, ela vem também da TI, ela vem como uma necessidade lá no final do século passado, né, começo desse século, de acompanhar a mudança de comportamento dos consumidores que não estavam mais tão preocupados com o produto, mas o que tinha, o que aquela marca tinha por trás, que causas ela defendia. Né? E aí veio o design de experiência, que é o UX focado no início a levar em consideração no processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço que aquele produto, como é que seria a jornada emocional, né? Você que é comunicadora, Sim. como é que seria a jornada emocional do cliente com o produto ou serviço com aquela marca, né? E Como aí, que ele experimenta como mesmo a ele marca, como experimenta, ele o que ele vivencia, o que ele sente, sente. como ele se relaciona, né? Sim, E aí, esse design de experiência foi trazido para o meio organizacional, também pensando na experiência do colaborador. Como é a experiência do colaborador com a marca onde ele trabalha?
ela me ajuda a me desenvolver, né? Ela ajuda que eu me desenvolva como ser humano e como profissional. Ela me deixa trazer as minhas ideias, ela comunga dos valores dos meus propósitos. Então, o design de experiência, ele é uma ferramenta também de experiência do colaborador. Pois é. Importantíssimo. Agora, assim, isso tudo nós estamos falando então. Falamos muito de estratégia, falamos de gente, a importância das pessoas nas organizações, né? Tem um monte de coisa que eu já vi que essa temática da empresa dual, do modelo da ambidestria das empresas, merece um episódio específico para Com isso, certeza. porque as pessoas não têm ideia de como resolver esse dilema, né? De tocar a rotina do dia a dia e implantar o novo. Desenvolver a inovação, implantar uma estratégia, o que seja. Então, tem técnica para isso, né, Cris? E a gente sabe lidar com isso direitinho. Então, isso é um aspecto importante. Mas eu queria trazer aqui, já numa reta final aqui da nossa Sim. conversa de hoje, né? Aliás, muito boa, adorando aqui a conversa com vocês. Eu queria saber um pouquinho quem é esse ser humano que está por trás da profissional Cris, né? Conta pra gente um pouquinho, Cris, porque eu sei que você, inclusive, você falou aqui de academia, eu me lembrei que você é meio atleta também, né? No final das contas, não é isso? Poxa, me pegou de surpresa agora, então vamos lá. Vou Ah, falar um pouquinho de mim espontaneamente. Primeiro que eu passei aí 30 anos dentro de grandes empresas, então vem daí um pouquinho de muita experiência, né, com negócios e vendo as empresas passarem por várias coisas. Eu sou uma profissional de comunicação, de estratégia e administração, e me formei, e sempre gostei de trabalhar com a estratégia da comunicação. Sempre foi para mim um desafio pensar como eu converso com aquela pessoa que está lá do outro lado. O que eu entrego para ela, como eu agrego valor. E no meio disso tudo, eu fui desenvolvendo muito a questão da minha escrita. Porque onde eu passava, as pessoas pediam, Cris, escreve isso para mim, Cris, escreve aquilo, escreve o roteiro daquela apresentação que eu vou fazer. E eu fui me convencendo que eu acho que eu sabia fazer um pouco daquilo, né? Então, eu também me tornei, ao longo do tempo, uma escritora, principalmente um ghostwriter. Já produzi alguns livros com outras pessoas com muito orgulho, porque todos eles são de grande entrega para o mundo, né? E isso para mim também é um valor. E trabalhei bastante com conteúdo instrucional, da onde eu fui desenvolvendo também a questão do design de experiência. Tá? Então, a partir daí, eu comecei também a desenvolver cursos, ministrar oficinas. Hoje, até agora, nessa semana, eu vou participar do Creativity Day, né? Vou fazer uma oficina de criatividade, que é um tema que eu acho fundamental e faz parte também dos valores da nossa egrégora. você sabe que hoje eu tô aqui prestando atenção, me lembrei de uma coisa. Essa egrégora de hoje aqui tem 3 mineiros. É verdade. Uai, gente. É verdade. Olha só. É verdade. Não é? Cada um de um cantinho de De um Minas. cantinho. Você é de... Não é? Dessas Minas que são Você é de muitas, eu Uberlândia? sou triangulina Do de Triângulo. Uberlândia. Eu sou de BH. Eu também sou de BH e tem mais alguém que veio lá de BH e veio aqui bem bonitinho, em homenagem a Que Liara e ao lindo. Dom, que está chegando por aí. Eu queria que... Que Ô, lindo. Dom, olha o Dom. O É Donzinho, mineirinho também, tá? o Donzinho vai ser brasiliense, mas com alma mais que mineira. Que a minha essência é mineira. As minhas referências de vida são de Minas Gerais, esse estado que eu admiro tanto, que eu tenho um orgulho imenso, né, que literariamente me formou, que me formou como pessoa, as minhas influências musicais e que eu vou repassar com muito carinho para o Dom também. Esse Que foi bom. entrega ao vivo aqui no Olha nosso primeiro aqui. Que bom, podcast. obrigada pelo Né? carinho. E aí, no próximo podcast, então, quando a Liara vier, a gente tem que trazer café e pão de queijo. Tem que trazer Tem que ter café com café e queijo. pão de queijo, eu concordo. É isso Pode aí. ser assim, não. Muito bem, gente. Olha, muito obrigado a vocês aqui pela presença. Foi muito gostoso, o papo foi excelente, né? Em homenagem ao Dom que está chegando, já participou conosco aqui, né? Em Seja breve está bem-vindo, nascendo. Para quem não Dom. sabe, nasce no mês de maio agora, né? Exatamente. Um E- pequeno geminiano. E a gente vai dar notícia aí para todo mundo aí dessa criança linda que está chegando, né? Com certeza. Obrigado, Liara. Obrigado, Obrigada Cris. pelo convite, Carlos. Obrigada, é um prazer Carlos. fazer parte dessa egrégora.
É isso. Igualmente. Cris também. Obrigada, Muito bem, Eliane. gente. Obrigado. Até.